Boa noite, estou de volta e vim contar algumas novidades, as fofocas cósmicas. Ai, gente, eu tô querendo vir aqui há um tempão. Fico cheia de vontade de falar várias coisas, de conversar, de realmente conversar sobre coisas que impactaram muito a minha vida, que me ajudaram muito, que dá muita vontade de compartilhar e acabo não fazendo, porque eu acho que vai ficar complicado, que eu tenho que gravar um vídeo, isso, aquilo, aquilo, outro, então decidi me comprometer. Pelo menos uma vez na semana, às quartas-feiras, eu vou. E pode ser antes de quarta-feira também, mas assim, quarta-feira, até quarta-feira, eu vou postar sempre um vídeo que eu vou tomar um cachazinho aqui. Quase que eu falei uma cachaçinha, né? Um chazinho. Eu não bebo álcool. Só um chazinho. Onde a gente vai conversar sobre assuntos diversos, mas sempre assuntos que vão trazer novos níveis de libertação espiritual pra gente, entendeu? De verdade. De repente vai ser. Vou deixar aí a votação: chazinho da verdade ou chazinho da expansão. Podem falar aí no final desse vídeo, assiste isso daqui e depois dá uma sugestão. Inclusive, se você quiser que a gente faça live, formato live, a gente pode fazer isso também. E vamos pensar aqui. Vieram alguns temas hoje e que foram confirmados. Eu estava conversando com duas amigas e elas falaram sobre temas, na verdade não vieram hoje, vieram ontem. E aí eu conversando com essas duas amigas, elas trouxeram exatamente as coisas que vieram à minha mente ontem, falando, grave um vídeo sobre isso. E aí elas tive essa conversa com elas e vieram exatamente esses temas que ontem eu ouvi, grave um vídeo sobre isso. Então, são as confirmações e as sincronicidades do universo. Então, alguns dos temas, a importância da conexão espiritual em todas as profissões. Isso é muito bom. O que é essa conexão espiritual? O que é isso em todas as profissões? Gente, a nossa mente, ela tem duas partes. Isso foi muito importante para eu sair de vários perrengues de depressão, principalmente de depressão, compulsão alimentar, síndrome de inferioridade que eu passei. E entender isso foi muito importante. Que é como se a nossa mente estivesse dividida em duas partes. Uma parte, ela tá sob o comando do ego, é o sistema de pensamento do ego, e a outra parte é o sistema de pensamento do espírito. A parte do ego, ela vai te colocar numa roda de limitação, numa roda de dor, de sofrimento, de separação. Você se vê separado do todo, de quem te criou, você se vê separado da criação, inclusive com corpos separados, a sua percepção é toda limitada. E você fica ouvindo a voz desse ego. E aí, cara, isso me lembra quando eu trabalhava no corporativo e que eu tinha síndrome de pânico e depressão, tinha, nossa, compulsão alimentar, tinha tudo, tava cheio de problema no intestino, tava toda zoada. E eu tava totalmente na roda do ego. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, a pessoa mais inferior, mais cagada do mundo. E eu tava nessa roda do ego. Eu não conseguia ver nada ou ouvir nada espiritual, assim, os meus sentidos espirituais estavam todos bloqueados, literalmente, os chakras estavam todos assim, atravancados. E então a gente tem esse lado da mente que está conectado ao ego. E o outro lado, que na verdade é o único lado que existe de fato, mas a gente acredita no ego e tudo mais, a gente fez o ego, enfim, daí é papo para outros momentos. Mas o outro lado é o sistema de pensamento do espírito, de Deus, conexão com Deus, o que nunca foi perdido, sabe? Todos nós, a gente estava falando hoje, eu estava falando com duas amigas, todos nós somos médiums, todos nós somos espíritos encarnados aqui na Terra, gente.
Não tem esse negócio, eu tenho mediunidade, eu tenho não sei o que, nanana. Todos nós temos. Se você não tá sentindo, se você não tá ouvindo, se você não tá, sabe? É só falta de treino, é falta de uso. O que não é utilizado fica atrofiado. Então, se a gente tá utilizando muito os sentidos físicos e a gente para de utilizar os sentidos espirituais, se a gente tá ativando muito esse lado do ego, que utiliza o corpo, se identifica com o corpo, que utiliza o corpo com propósitos, não com propósitos divinos, mas com propósitos do ego. Então a gente fica preso na esfera do ego. A gente fica preso no corpo, nas dores do corpo, no passado do corpo, em tudo aquilo. Agora, quando a gente se conecta ao espírito, a gente se conecta ao eterno. A gente se conecta aos nossos sentidos espirituais, à nossa intuição. A gente começa a ouvir não só a voz gritona do ego, que é aquela voz que fala primeiro, você é horrível, você é inferior, você tem que competir, quem é você para fazer isso? Então, quem é ele para falar isso para você? Enfim, você sai dessa voz gritona e aí você respira fundo e você ouve a voz gritona falar. Mas aí você pergunta, calma aí, mas o que o Espírito está falando? Deus, o que o Senhor está falando para mim? Eu tô ouvindo a voz do ego, mas o que vem depois disso aí? O que está por trás? Me mostra, me faz que eu ouça com muita certeza, com muita força. E aí a gente começa com essa disponibilidade, grava essa palavra, disponibilidade. Os nossos sentidos espirituais começam a se abrir, porque não existem pedidos que não sejam respondidos. E aí a gente começa a ouvir a voz do Espírito, a voz da verdade dentro de nós. E aí a gente começa a se conectar ao outro com uma nova visão. Que as barreiras, os véus, vão se caindo todos. Isso, lógico, é um processo também. Mas não precisa ser um processo longo. É uma decisão também. Tem vários fatores. Mas eu tô aqui para trazer essa consciência de que em todas as profissões, quando as pessoas cometem erros grotescos, assim, coisas horrorosas, quando as coisas não dão certo, quando elas estão servindo umas às outras, quando tem conflito, quando tem cagada mesmo, as pessoas fazem umas cagadas assim, tipo falta de moralidade, de ética, de várias outras coisas, brigas, desentendimentos, é quando foi ego com ego. Ou, assim, foi ego com ego. Agora, quando a gente se conecta, quando um médico, por exemplo, se conecta ao espírito, ele se abre para servir ali, para ser um canal. Quando um advogado entra numa sala de audiência, ele fala, eu tô aqui para ser útil. Me usa para trazer paz aqui e para trazer justiça divina aqui, para fazer o que é justo, o que é melhor para todas as partes. Quando um juiz vai decidir um caso e ele pede ajuda de Deus, do plano maior que sabe o que é melhor para todo mundo. Quando um dentista, quando uma faxineira vai trabalhar na casa de alguém. Deus, o que eu vim fazer aqui? O que quer que eu fale? O que quer que eu faça? Como quer que eu faça? Onde quer que eu vá? Com quem você quer que eu fale? Quando a gente se coloca nesse estado de disponibilidade para servir, é como se Deus colocasse a gente como não, né? É exatamente isso, a gente entra num fluxo. Imagina como se você pode até fechar os olhos, imaginar como se as mãos do divino colocassem você num rio divino, onde você não precisa ficar batendo perna e batendo braço,
Você só flutua, você deita e flutua e você vai sendo levado para todos os lugares onde você precisa estar. Você tá ali, entregue. Você está entregue à voz de Deus em você. E aí, vai aparecer, pode ser que apareça a vozinha do ego, vem aqui, ei, bate a perna, ei, não é, bate o braço, não é para você flutuar, nada, você tem que trabalhar duro, isso daí tá muito fácil, faz algo diferente, sai do rio, nada contra a maré. Aí você ouve essa voz, aí você nada contra a maré. A vida é um sofrimento. Eu não consigo, tô me matando de trabalhar e eu não consigo. Tá horrível isso. Aí você sai do rio. Sendo que o rio divino, gente, isso daí veio a imagem pra mim desse rio divino. E aí vinham as palavras. É um rio da abundância, do amor, da paz, da união, da confiança, da fé, da confiança total, da segurança interna, uma segurança que vem de dentro, uma segurança que não vem de fora. É uma segurança que nada nesse mundo das coisas pode tocar e pode alterar. É segurança espiritual que vem do espírito, que vem do eterno, daquilo que não morre. Quando você se conecta com o seu espírito, meu amor, nada vai te parar. Porque é a força do céu que desce com tudo para te sustentar, para te levar exatamente onde você precisa ir. E não tem medo de ego, de eguinho, de roda de ego que possa te parar. Que você pode titubear, você pode cair, você pode sair do rio de vez em quando. Mas aí você volta mais rápido pro rio. Você consegue ouvir mais forte a voz de Deus. E, gente, isso daqui, tô falando Deus, tô falando tudo isso, e não tem religião. Isso daí vai ser papo para outro assunto. De repente vai ser, o próximo vídeo vai ser sobre religião, porque vamos falar de tópicos aqui, de tópicos polêmicos, que essa é a missão. Mas, concluindo, onde quer que você esteja, onde quer que nós estejamos, gente, esse é o futuro. É o futuro, é a nova era. Isso daí eu recebi muitas vezes isso e, cara, eu demorei muito pra fazer esse vídeo, mas agora não tem como. Tô muito feliz que eu tô gravando isso. Porque eu quero que você imagine por um momento como que vai ser o mundo em que todo mundo para de ouvir a voz do ego e começa a ouvir a voz de Deus em si. Imagina que existe um plano maior, que sabe do que é melhor para todo mundo, que sabe de todas as nossas crenças limitantes, do que a gente precisa ouvir para sair dessas prisões mentais que a gente vive. Porque todo aprisionamento que a gente se vê, tô presa numa relação, ai, parece que eu tô presa na maternidade, eu tô presa nisso daqui. Tudo vem da prisão mental. Tudo que é externo vem de algo interno. Vem de alguma limitação, de alguma crença que a gente tem internamente. Então, imagina se tem esse plano lindo, maravilhoso, que honra a vontade divina. E a vontade divina é a nossa felicidade perfeita, é a nossa alegria, o nosso entusiasmo, é a gente retomar a nossa unidade e a nossa autenticidade. Cada um de nós tem uma missão maravilhosa e linda, tem talentos, tem coisas únicas que a gente veio trazer, presentes divinos que a gente veio contribuir com o mundo. E quando a gente se desconecta disso, a gente cai na escassez, a gente cai na roda do ego. Se vocês quiserem falar mais disso, manda uma mensagem aqui do que quer que vocês queiram entender mais. Mas eu não vou me estender agora, vou fazer pequenos chazinhos. Até parei, deixei meu chazinho aqui de lado. Mas
para fechar com chave de ouro, onde quer que você esteja, mesmo você gostando do seu trabalho agora ou não gostando, em qualquer função que você vai desempenhar, faça isso com seu coração aberto, lembrando que o seu único propósito aqui, o seu propósito realmente principal é ser útil. E é ser útil não no sofrimento, não na dor. É ser útil com o que você ama, com o que te traz entusiasmo, com o que te traz vida, aquela sensação de vida. Porque o oposto do entusiasmo é um olhar para a morte, é um olhar para algo que não tem vida. Só que você é vida, porque você foi criado por um Criador que é a vida eterna, que é a fonte de toda a vida. E esse é o nosso estado natural. Então, se a gente está sentindo qualquer coisa que não seja esse estado de entusiasmo, de alegria, de vontade de viver, de vontade de criar, eu já senti o oposto disso muito. Eu achava que eu não era um ser criativo. Eu achava que eu era pior do que todo mundo. Eu me achava a pessoa mais inferior do mundo. A pessoa mais doida, pirada. Eu achava que tinha algum problema comigo. Porque eu tinha muitos altos e baixos. Porque eu não era feliz e parecia que eu tinha tudo que eu precisava, mas eu não me sentia feliz. Eu me via dependente de muitas coisas. Então eu tô aqui para dizer que tudo tem propósito, até as dores têm um propósito, mas elas não precisam durar para sempre. Pelo contrário, a gente não precisa desperdiçar tempo, a gente pode economizar tempo para que a gente viva aqui essa experiência terrena com o máximo de vida, colaborando, dando o nosso melhor. É isso. Então, que em cada função que você desempenhe, que você se conecte com, intencione, mesmo que você ainda não saiba totalmente como fazer isso, intenciona, faz uma oração. Eu estou disposta a seguir a voz do meu espírito para eu entrar nesse fluxo divino. E se você quiser saber mais e conversar sobre isso, me manda uma mensagem também. Vai ser um prazer conversar sobre isso com você. Um beijo. Fica com Deus.